Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 17 de janeiro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Palavras do Coração, pelo espírito do Dr. Hermann, na psicografia de Altivo Carissime Panfiro, é denominada Morte, Nova Dimensão da Vida. E traz a seguinte passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Capítulo 2, item 5. E Dr. Hermann nos diz: que a bondade de Deus permaneça com todos, instruindo-os sempre para o bem. Vida e morte, estágios diferentes para um mesmo espírito, assemelham-se ao trabalho contínuo de Deus, burilando um espírito até que esse fique exatamente numa única posição, a de vida espiritual. A morte, que ceifa tantas vidas, colocando tantos corações em processos de angústia, de saudade, de dor, de lágrimas e sofrimentos, deveria ser encarada eficazmente como mais uma transformação, mais uma porta de transformação do espírito humano. Nós espíritas entendemos que a morte nada mais é do que uma passagem para uma nova dimensão. Hoje, quando tantos estão elaborando pensamentos em torno da vida e da morte, repetimos com Jesus: vou para o Pai. Cada um de nós deve encarar esse fenômeno como o de ida para o mais além, para o mais elevado. Que o ser humano, que o homem em geral, entenda que essa passagem, mostrando a continuidade da existência do espírito, traz uma nova responsabilidade, a responsabilidade de se viver bem para morrer bem. E mais, que do outro lado seremos exatamente como fomos aqui na Terra. Procuremos, portanto, viver em paz, equilibrados, voltados para o bem e sempre amando ao semelhante. Com isso, estaremos criando dentro de nós condições adequadas para uma vida espiritual futura em paz. Agora, desejamos a todos o equilíbrio e confiança, pedindo que se mantenham cada vez mais espíritas, nas palavras, nos atos, onde estiverem. Lembremo-nos de que a caridade tão falada e propagada deve começar por nós, nos nossos círculos de relações com a família, com os companheiros de trabalho, com homens do mundo. Que aprendamos a espalhar o perfume da caridade por onde passarmos. Que Deus fique conosco agora e sempre. Muita paz. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações para mais uma noite de estudo em torno do Livro dos Espíritos, onde vamos estudar no capítulo 1, Pinas e Gozos Terrestres, que está nas perguntas 934 a 936. E antes nós vamos ler uma página para adentrar para o nosso trabalho, aonde vamos falar de perda das pessoas amadas, de entes queridos. E é uma página do nosso querido Emanuel,
onde se encontra nas mensagens espíritas Anjos da Noite. E o Espírito Emmanuel diz assim para nós. Essa mensagem foi transmitida, foi colocada no dia 24 de abril de 2021. E Emmanuel nos conta assim: se você chora a perda de um ente querido, que suas lágrimas sejam de saudade, de respeito, de reconhecimento e de gratidão a Deus por ter lhe permitido desfrutar de prazerosa companhia por algum tempo. Lembre-se que a morte é um fenômeno natural que simplesmente retira de nós a vestimenta carnal e nos permite retornar à verdadeira pátria com o nosso corpo espiritual. Mudamos de roupa e de casa, mas continuamos existindo em outra dimensão, mantendo a nossa individualidade e nossas tendências e gostos. Que suas lágrimas não sejam de revolta, de lamentação e nem de reclamações contra o Criador. O choro desta natureza prejudica muito os espíritos que aportaram recentemente no mundo espiritual e que precisam, nestes momentos de preces e de boas vibrações, para auxiliá-los a se adaptarem na nova realidade. Quando seus olhos buscarem os entes queridos que já partiram para o mais além, não olhem para baixo. Olhem para as estrelas ou sim para as estrelas ou simplesmente para o seu lado. Se eles não estiverem te observando do alto, pode ser que estejam velando por você ao seu lado. Quando sua mente ou seu coração sentir aquele aperto de saudade daqueles que já estão, mas no mundo, que já não estão mais no mundo físico, elevem seus pensamentos e sentimentos a Jesus e entregue ao Mestre suas melhores vibrações. Ele se encarregará de encaminhá-los àqueles que você tanto ama. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam, para que assim possamos, mais uma vez, adentrar pelos pensamentos e sentimentos, enviando os melhores dos nossos sentimentos aos nossos amores, entes queridos, amigos, parentes, que nos antecederam à espiritualidade. E que possamos, nessa noite, através da casa de Abel Sebastião de Almeida, na rua Vitor Meireles, 271, no bairro do Riachuelo, na casa de Abel, no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, para mais um momento de estudo, de reflexões e de consolações a todos os corações. Graças a Deus. Então, vamos para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos da 934. A perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade esta perda? E os espíritos respondem a Kardec
Essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Repre, repre, representa uma prova ou uma expiação. E é a lei comum, mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos através dos meios de que dispondes, aguardando que tenhas outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E aí, quando Kardec faz essa pergunta, né, para os espíritos, nós vamos entender quando os espíritos falam que essa causa de dor atinge a qualquer um, rico, pobre, novo, velho, feio, bonito, não importa, todos nós passaremos pelo processo da encarnação e da desencarnação. Uns vão adiante, outros depois, mas todos nós. Por quê? O planeta que habitamos não é o planeta definitivo da nossa vida, da nossa existência. Somos espíritos imortais, muitas e muitas vezes já viemos, retornamos, não temos a lembrança, mas já temos a experiência que está em nós. E aí é mais um encontro e um desencontro que teremos nessa existência. E aí nós vamos entender que as dores causadas pela perda de entes queridos estão entre aquelas que não podemos evitar, mas ao mesmo tempo podemos diminuir o seu impacto através do conhecimento sobre a morte, além de tirar lições preciosas desses eventos fúnebres que acabam nos dando mais estrutura e preparo para a grande viagem que certamente teremos de fazer. Nesse domingo agora, que foi o dia 10, né? Nós fomos ao sepultamento de uma amiga, de uma companheira, que foi do Centro Espírita Pedro Paulo, aqui na Praça Seca, e que hoje a família frequenta o Centro Espírita Fraternal Teresa de Ávila. E ela era uma pessoa, assim, muito primorosa, de costuras, né? Fazia uns panos de prato como ninguém. Fazia cada coisa. Então, muito nos comoveu a entrega do esposo dela, entregando o espírito ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Foram 61 anos de vivência, né? De conhecimento, e que foi aquele amor à primeira vista, quando ele conheceu ela numa festa e de lá não se separaram mais, casaram, tiveram 2 filhos. Um dos filhos, aos 13 anos de idade, retorna para a pátria espiritual. E na sexta, que na verdade ela desencarnou, na sexta-feira, dia 10. E o que acontece? Quando chegaram no hospital, que adentraram, a pessoa que é vidente viu o filho dela chegar e dizer: vim buscar minha mãe. Olha, mais de 40 anos que o filho já partiu. E ele veio buscar, olha o encontro dessa mãe, desse filho e de outros familiares. Como vê, a morte não existe. Mudamos, né, de vibração, de dimensão, mas o que conta é que a gente tem que aprender. Dói. Se a gente disser, nós somos espírita, a morte não existe. Gente, somos espíritas, sim. A morte existe para a célula, para um corpo que já teve a sua experiência, né? Que já trouxe a sua parte e que retorna, porque é tanto o vir quando retornar, tem datas. Já tem datas
para a gente chegar e para a gente voltar. Mas sempre fica a dor da saudade, né? Fica assim, porque a convivência, aí a gente para pensar. 61 anos de convivência não são 60 dias. Eu tenho uma prova disso também, que foram uns 40 anos de vivência, e que até hoje, já são 14 anos de viuvez. Até hoje eu tenho minha saudade. Só que não é com revolta, nada. É uma saudade de coisas boas que a gente vivemos e de aprendizado que foram feitos, que vai servir para as minhas próximas encarnações. E a saudade não acaba nunca. Mas ela é uma saudade de coisas boas da gente sentir. E sabendo que Deus é Pai que nos ama, que nem Ele nem eu estamos só ou desamparados. Estamos sempre no amparo, na proteção dos amigos e protetores e daqueles a quem buscamos. E aí vamos lá para a pergunta 935. O que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como a profanação? Aí os espíritos respondem a Kardec. Nelas não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e convenientemente. O que prova é que os espíritos que vos querem bem, vêm com prazer, ficam felizes pelas vossas lembranças e por se comunicarem conosco. Haveria profanação em fazê-lo levianamente. Ou seja, brincadeira, ficar fazendo coisas que vai trazer dificuldade para aquele que deixou o plano físico e que está buscando se equilibrar e está adentrando em uma nova experiência, porque a anterior ele já esqueceu. E aí é nesse momento que ele precisa de muita prece, ele ou é o espírito, né? Precisa de muita prece, dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos, sem comentários que não sejam positivos. Vamos deixar, morreu, aí fica naquelas conversas, né? Quando a gente vê quantos velórios, as pessoas perdem a oportunidade de ficar de boca calada, né? E ficam falando bobagem, em vez de estar lendo uma página, de estar orando, fazendo a prece, encaminhando aquele espírito para que o anjo protetor dele o conduza, ficam falando bobagem. Mas tudo bem. A gente esquece que hoje são eles, amanhã seremos nós. E aí? A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma consolação muito doce, visto que nos proporciona o meio de conversarmos com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, nós os aproximamos de nós. Eles estão ao nosso lado, nos ouve e nos responde. Não há mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com os seus conselhos, testemunham-nos sua afeição e o contentamento que experimentam através deles mesmo os detalhes de sua nova existência e, por nossa vez, adquirir a certeza de reencontrá-los. E aí, nós vamos entender, compreender que essas comunicações traz um alento, uma consolação, quando eles dizem: estou vivo, eu não morri.
Eu não esqueci. E quando ele lembra que também nós não esquecemos deles, que nós oramos, vibramos sempre para que ele se caminhe, evolua, siga adiante e que um dia nos encontraremos. Seja a nossa chegada no plano espiritual, seja o retorno deles na reencarnação e durante o nosso sono físico. Podemos não lembrar, mas nós nos encontramos com os nossos amores, com os nossos entes queridos e também com os nossos adversários, até para nos reconciliarmos. São pessoas que desconhecem completamente o mecanismo da vida física e espiritual e não acredita na sobrevivência da alma, nem na existência de espírito sem o corpo físico. Vivem exclusivamente para a matéria, achando que a morte acaba com tudo. É o fim, o aniquilamento. Falam de um juízo final, em que Deus reuniria todas as pessoas e separaria os bons dos maus. Juízo final é em que Deus, assim, dos maus, numa utopia terrível, que se não fosse drástica, certamente seria ridícula. Aí eu lembrei aqui de um caso que tem no livro Ressurreição e Vida, um dos casos, né? Porque existem outros. No livro Ressurreição e Vida, trazido pelo espírito de Leon Tolstói, e a médium Ivone do Amaral Pereira. Esse livro foi editado pela FEB. E tem o sonho de Rafaela. Quem era Rafaela? Era uma camponesa que morava lá no sul da Itália, né? Numa região de camponeses, e onde ela tinha uma filhinha que aos 3 anos de idade retorna à pátria espiritual, sendo que ela não ficou satisfeita, ao contrário, ela até negou a fé em Deus. Ela chorava, foram muito tempo, já fazia 6 meses que a Ada tinha retornado à pátria espiritual, sendo que a sua mãe, 6 meses, chorando direto. E um dia, o nosso irmão, como espírito, Leon Tolstói, ele vem e visita a Terra e ele vai justamente naquela região onde ele vivenciou, que era uma região de colônios, de agricultores, e que ele era muito ligado à terra. A história de Leon Tolstói, a biografia, podemos até pegar lá no Google, é muito bonito a história dele, desse irmão que traz essas realidades da vida através de Dona Ivone. E ele vai fazendo essas visitas, que eram nas palhoças, as casas eram muito pobres, e encontrando, aí vê umas mulheres juntas conversando, e ele se abeira para ver o que elas estavam conversando. Era a Rafaela contando o sonho que teve com a filha. E aí as outras diziam, você tem que falar, porque uma outra também tinha perdido um filhinho na mesma época como a Ada também partiu, o filhinho dessa senhora. E eles, tanto Ada quanto o filhinho, o filho dessa outra camponesa, eram crianças, também bebês, e faziam 6 meses. Sendo que essa mãe chorava muito, muita coisa. Então ela fala, lembra, aí ela diz a Rafaela, lembra-se, Gertrude, falando para a amiga, da minha Ada, morreu há 6 meses, quando juntamente completaria os 3 anos, e lhe iam sair os últimos queixares. Era tão viva e tão levada a minha filhinha. E aí ela vai contando e chorando. Só que nessa noite, ela sonha com a Ada.
ela é levada pelo seu mentor espiritual até aonde Ada estava. E ao chegar nessa região, ela vê um monte de crianças, que para o católico eram os anjinhos, né? E eles vê até as asas. E as crianças muito brilhantes, sorridentes, brincando. Era uma festa. E ela vê aquelas crianças lindas, muito bem vestidas, brilhantes. Mas ela, de longe, percebe a sua filha em um cantinho, bem entristecida e afastada daquelas crianças. Então ela vai, se aproxima e vai falar com a filha. Por que você está aqui? Por que você está desse jeito? Toda molhada, toda sujinha, descabelada? Por que você não está brincando com as outras crianças? Por que você não está feliz? E aí ela fala para a mãe: pois justamente és tu a culpada de tudo, mãezinha. Tanto choras, blasfema contra Deus por minha causa, que me prendes ao teu lado, pela compaixão que me inspiras, com tua mágoa demasiada e o teu desespero. Tuas lágrimas molham minhas asas, sombreiam minhas vestes, que deve ser de luz. E neste estado não me será possível compartilhar das alegrias das outras crianças, que habitam felizes morada dos céus, nem alçar voos pelo infinito, onde deverão residir aqueles que deixaram o mundo para se tornarem ditosos. Promete que não mais há de chorar e lamentar assim, e serei feliz, como são estes que aqui veis, porque poderei seguir, sem pesares, para o seio daquele que criou leis que tu desconheces, mas que mesmo assim deverás acatar, porque são justas e muito sábias. E um dia, mãezinha, aqui mesmo virá ter para continuarmos a felicidade momentânea interrompida. Ora, e a mãe responde: ora, minha filha querida, respondi-lhe eu, sorridente, comovida, Deus seja louvado. Prometo que me resignarei a essas leis, para não impedir teus voos para o céu. Com as minhas revoltas, orarei ao bom Deus, isso sim, para que sejas feliz, podendo volitar em torno da Mãe Santíssima, como os demais anjos, e para que, quando possível, venhas até mim, tal como neste momento, a fim de me esclareceres e orientares sobre coisas de Deus que desconheço. Quando Rafaela cessou de falar, tinha os olhos secos. As outras mulheres, porém, choravam, enquanto eu, invisível, isso era Leon Tolstói ouvindo, né? Apreciando esse momento. Invisível, a todas elas molongavam com a alma enternecida. Ó Deus, dos simples e dos pequeninos, eu louvo a tua misericórdia, que concede aos pobres e ignorantes do mundo revelações singelas, mais sublimes como esta, para que suas amarguras sejam acalentadas, revelações que, no entanto, encerraram profundas essências filosófico-transcendental. Na Terra, existe uma ciência revelada pelo céu aos homens que traduz a essência desta história, tão repetida entre todas as mães que viram morrer os filhos pequeninos, ciências capaz de explicá-la, desdobrando-a em ensinamentos de alta insignificância, de alta significação espiritual,
Tu conheces tal ciência, meu amigo, é a doutrina que professas, a sacrossanta revelação daqueles que habitam o mundo dos espíritos. Difunde, pois, com todas as forças do teu coração e do teu entendimento, para consolo do teu próximo, que precisa dela, para se tornar menos desagradável. Então, aqui é Leão Tolstói, né, que vai trazer para nós essa colocação, falando da ciência da doutrina espírita, aonde fala que a morte não existe. Mudamos de morada, mas continuamos mais vivos do que nunca. Deixamos a nossa matéria, deixamos o corpo que foi instrumento para nós, aqui neste plano físico. Mas conosco segue todas as nossas conquistas, todos os aprendizados, todo o bem que fizemos e o mal também que o praticamos, e o bem que deixamos de fazer. Então, nós vamos encontrar muita força, muita luz para entender que aquele nosso ente querido que parte, que renova, que volta à pátria espiritual, ele não está perdido por aí, ele continua. E um dia nos encontraremos todos para mais uma nova experiência. E vamos agora para o 936, a última questão, que eu vou para fazer outro vídeo. Agora nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, o item 21. A perda de pessoas amadas e morte prematura. E é uma mensagem que é trazida pelo espírito de Sanson. É Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Nós vamos trabalhar aqui uma parte para depois irmos para a questão 936. Olha o que é que Sanson nos diz. Quando a morte vem até vossa família, levando sem critério algum os jovens ante dos velhos, muitas vezes dizei, Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos, plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Aqui não foi o caso da Ada? Como é que a Rafaela estava, a mãe da Ada? Revoltada com Deus, porque tirou o seu anjinho, a sua alegria. Só que ela não sabe que nós temos um planejamento. Deus não tira ninguém. Ele nos convida, porque ao adentrar mais uma encarnação, nós sabemos que vamos retornar ao mundo espiritual. E nós temos, não importa se é com um dia de vida, 2, 3, 1 ano, 10, 100 anos, mas nós vamos voltar. E aqui Sanson mostra para nós o que é a vida no mundo espiritual, que não é o fim, não é castigo, é a lei da sobrevivência, é a lei da continuidade da vida, porque nós somos espíritos imortais. E aí, Sanson diz mais, humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do da terra, a terra da vida, para compreender que o bem, muitas vezes, está lá onde se acredita ver o mal. A sábia previdência, onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina
pelo valor da vossa. Podeis pensar que é o mestre dos mundos queira por um simples capricho vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E seja lá o que for, cada fato tem sua razão de ser. Se procurasses investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre ireis encontrar a razão divina, a razão regeneradora e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vos os colocareis em último plano. Então, Samson vê mostrando como é a nossa visão de humanos, de material, a questão matéria. Se eu não toco, se eu não vejo, eu não acredito que existe. E o nosso querido Eurípides Bassanufo diz: invisibilidade não é ausência. Muitas vezes estão muito mais próximo de nós do que antes. E aí continua Samson, dizendo mais adiante: alegrai-vos em vez de chorar, quando Deus resolve retirar um de seus filhos desse vale miserável. Não é egoísmo desejar que ele fique na terra para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, desembaraçada de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os enche de alegria, mas também as vossas dores, sem razão, os aflige, porque elas denotam falta de fé e porque são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, sentirei em vós consolações poderosas, dessas que secam as lágrimas e aspirações superiores, que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano mestre. Samson. E então é muito confortante essa comunicação de Samson, né? E aí a gente vê que a morte não é o fim, não é uma separação definitiva, é temporal e que nós estamos muito mais ligados do que até antes. Quantos casos de filhos que levam tempo sem visitar o pai ou a mãe, que mesmo estando no mesmo teto, é como se fossem estranhos, desconhecidos, muitas vezes para se falar, usam os meios da comunicação, como o WhatsApp e outros meios como esse. E quando no mundo espiritual se comunica-se através do pensamento, é o sentimento de amor. Então, vamos entender melhor o que vem ser. Essa aqui não é perca, é simplesmente uma devolução. Estou devolvendo o meu ente querido nas mãos do Pai, no socorro de Jesus, no aconchego da nossa Mãe Santíssima. E agora, na 936, vamos lá, né? Aí Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobreviveram
afeta os espíritos que as causam. Aí os espíritos respondem a Kardec. O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou, porém uma dor incessante e destemperada afeta penosamente, porque eles vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por consequente, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. E aí, o que ele quis nos dizer, né? Que o espírito, né, desencarnado recebe do outro lado da vida todas as impressões emanadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. E é exatamente por isso que não devemos lembrar dos nossos mortos com tristezas, revoltas, desânimos, porque esses estado de espírito os atinge, deixando infelizes. Quando lembramos deles, com alegria, saudade, compaixão e serenidade, sentem-se bem e ficam radiantes de felicidade. Então, trabalhemos nossos pensamentos, nossos sentimentos, para enviar para eles o melhor pensamento que já temos, o melhor sentimentos, as boas lembranças, as boas conversas. Não relembre o que vai trazer sofrimento para você e para eles. Deixa seguir adiante. Não pode. Não podemos entrar em um processo de revolta e uma negação. É claro que nós teremos um luto. Esse luto ainda nos dá dor. É um sofrimento, mas sem mágoa, sem revolta, né? Agora vamos ver aqui uma nota de Kardec. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamenta-lhe a perda da vida. É lamentar que seja feliz. Dois amigos estão presos, encarcerados na mesma prisão. Ambos devem um dia ter sua liberdade. Porém, na prisão, obtém antes outros. Será caridoso que o que permanece fica aborrecido porque seu amigo foi libertado antes dele. Não haverá mais egoísmo do que afeição da sua parte em querer que partilhe do seu cativeiro e de seus sofrimentos tanto tempo quanto dele? O mesmo acontece com dois seres. Com dois seres que se amam na terra, aquele que parte primeiro é quem primeiro se liberta e devemos felicitá-lo. Por isso, aguardando pacientemente o momento em que o nosso turno sejamos libertados também. Para que aconteça o encontro, faremos sobre este assunto uma outra comparação, tendo junto de vós um amigo que se encontra numa penosa situação, sua saúde ou seus interesses exigem que vá para um outro país, onde estará melhor sobre todos os aspectos. Ele não estará mais junto de vós, momentaneamente, mas sempre estareis em correspondência com ele. A separação será apenas material. Ficareis aborrecido pelo seu afastamento, visto que é para o bem dele.
A doutrina espírita, pelas provas patentes que dá, da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade do seu afeto e de sua solicitude, pelas relações que ela nos permite manter. Com eles, oferecemos-nos uma suprema consolação para uma das causas mais legítimas de credor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, né? E aí, suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como poderíamos sofrê-las. E, no entanto, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora desta prisão terrestre, como o paciente que sofre se felicita quando curado por se ter resignado a um tratamento doloroso. Ninguém está só, nós não estamos abandonados, o Pai estará sempre conosco. Então, vamos aprender, né? Eu sei, a gente nunca está pronto para ela, mas nós deveríamos nos aprontar, nos educar, como diz Herculano Pires, como diz Joana de Anjos, e os próprios espíritos, até porque nós estamos falando de espíritos imortais. As comunicações, as mensagens, são dos espíritos que pertenceram, que já tiveram suas existências no corpo físico e hoje estão fora do corpo físico, mas que ainda irão também reencarnar. Outra vez adentrarão na matéria, e enquanto estão no mundo dos espíritos, estão eles nos transmitindo mensagem, nos incentivando, nos estimulando, para que nós prossigamos, que a gente chore pelos nossos amores, nossos entes queridos, mas não vamos nos afogar nas lágrimas, nas mágoas, nas revoltas, porque Deus fez isso comigo. Ele não fez. É a lei que vai caminhando, é a lei que vai conduzindo para todos os momentos da nossa vida. Então, vamos buscar sempre caminhar com o bem maior. Com todas, a gente se for lá no livro O Céu e o Inferno, nós vamos ter relatos, porque no Céu e Inferno são relatos de espíritos desencarnados. Nós temos de toda a espécie, de todos os tipos, do espírito feliz, do espírito mediano, do espírito rebelde, de tudo, cada um trazendo a sua experiência. O que é bom vai trazer sua história das bem-aventuranças, né? Vai trazer a sua história da sua redenção diante dessa lei divina. Os que não souberam se conduzir, não utilizaram a oportunidade de estar no corpo físico para se melhorar, eles vão trazer os relatos, que são os espíritos sofredores. Os espíritos também, aqueles que estão arrependidos. Nós temos resposta de todo tipo de espíritos. E quais são a alegria, a felicidade dos espíritos felizes? Por ter seguido a lei de Deus. E eles têm a certeza de que não morreram, continuam mais vivos do que nunca. E aqui, para fechar, vou trazer a mensagem que está no livro Novas Mensagens, a mensagem do dia, volume 2, o espírito é Sheila e o médium Cleiton Levi. É a mensagem 8. Olha aqui, é uma consolação
para todos nós, que fala aos corações que ficaram. Irmã Sheila diz para nós: seu coração amoroso sofre com a partida do ser amado que te antecedeu na grande viagem por além, para o além. Recordações te torturam, emoções dolorosas te abatem. Entretanto, raciocina um pouco. A morte física não separa os afetos que seguem unidos além do tempo e do espaço. O ente querido a quem aspiras reencontrar segue o próprio caminho na espiritualidade, preparando o momento em que teus corações se tornarão a unir. Assim, ergue-te da dor e segue para a frente. Tua vontade de viver e servir se refletirá no mais além, preenchendo de ânimo e tranquilidade. Tua vontade de viver e de servir refletirá no mais além, preenchendo de ânimo e tranquilidade o coração que partiu. Ora a Deus, rogando serenidade, a fim de que a dor de agora se converta em ensinamento importante, convidando-te à certeza na imortalidade espiritual. Do plano maior, o coração amado prosseguirá, ligado a ti, construindo o próprio caminho. E que a paz e o próprio destino, sob o amparo de Deus, dos anjos e protetores, do Mestre Jesus e da nossa Mãe, Maria Santíssima. Que possamos assim, com a certeza de que somos espíritos de luz, que espíritos filhos de Deus, caminhando na direção da luz com Jesus. Oremos pelos nossos amores, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que precisam de prece. Oremos, Senhor. Que Jesus nos abençoe. Que irmão Abel nos nos Que Deus abençoe. Muito obrigada, meus irmãos. Uma boa noite. E oremos por todos os nossos entes queridos, amigos e parentes. Que a paz do Cristo também esteja com todos eles. Graças a Deus.